O Adversus preparou um conteúdo para mostrar alguns mistérios, e mistérios esses que foram registrados em algumas fotografias. Algumas coisas que foram registradas e que não foram bem explicadas ou sequer tiveram explicações. E com isso, ficaram somente esses mistérios no ar. Como, por exemplo, seria o pé grande nessa fotografia que foi registrada em uma mata localizada em algum lugar desse mundo. E assim como essa fotografia, existem outras, onde iremos analisar a partir de agora, aqui no Adversus, juntinhos. Nos anos de 1700, surgiria uma fotografia que ficaria famosa e que muito provavelmente você já viu por aí. A tão conhecida fotografia do fantasma da Dama de Marrom. Isso é que muitas pessoas acreditam, pois para essas pessoas, na fotografia se tratava do espírito de Dorothy Walpole, uma mulher que viveu naquela época. O grande mistério é que ninguém sabe ao certo se essa fotografia foi manipulada ou não. Há também aquelas pessoas que acreditam que sim. E por isso, há um grande mistério em cima dessa fotografia. Seria o espírito de Dorothy Walpole que foi fotografado? Ou uma fotografia manipulada? Apenas. Quando supostamente o esqueleto de uma sereia gigante teria sido encontrado em uma praia havaiana, logo uma fotografia viria a ser publicada. E publicada por quem? Por jornalistas. O que daria alguma credibilidade para essa história, não é verdade? Bom, muitas pessoas não acreditam muito, acreditando assim que apenas teria sido uma tentativa de ganhar audiência. Mas há também diversos meios de comunicações que acreditam muito nessa história. E por isso também há um grande mistério em cima disso. Você acredita que realmente seria o esqueleto de uma sereia gigante naquela fotografia? Ou aquilo tudo não passou de uma farsa desses jornalistas? Misterioso, não? E não preciso nem dizer o porquê que há um grande mistério nessa fotografia. É só olharmos atrás daquela mulher em uma porta, que para muitos seria uma porta de um elevador. E na porta há um vidro, e através desse vidro, um homem de olhos brancos estava ali, presente. O grande mistério é se não seria apenas um homem de carne e osso comum que acabou saindo naquela fotografia, dando aquele efeito, talvez por um defeito na lente nos olhos do homem, deixando eles brancos, ou se um espírito teria saído na fotografia. Ninguém sabe explicar. E quando tentam explicar essa fotografia, acabam aumentando ainda mais o mistério em cima dela. Existem algumas histórias por trás dessa fotografia. Eu vou contar uma que eu vi. É que o morador dessa casa teria apenas levantado de seu quarto para tomar água na cozinha, e que ao fazer isso, ele acabou não acendendo as luzes da casa, levando apenas o seu aparelho celular com a lanterna acesa, e acabou notando na brecha de uma porta
inclusive a porta de onde ele iria entrar, que era a cozinha. Um rosto que parecia olhar para ele. Ao notar aquilo, acabou fazendo essa fotografia. E acabou saindo isso nessa fotografia. Por conta de existir algumas histórias sobre essa fotografia, veio a surgir esse grande mistério. Seria uma fotografia verídica? Ou uma farsa? Seria essa história que contei real sobre esse morador dessa casa? Não sabemos. Então, mais uma fotografia que guarda um grande mistério. E até uma fotografia de uma família em uma década muito antiga também veio a surgir um grande mistério, pois ninguém sabe se aquilo que saiu no topo, à sua direita, bem ao fundo das pessoas, se um provável espírito de um também provável bebê familiar não teria saído junto com eles. Dizem que essas fotografias antigas são muito mais fáceis de serem manipuladas, e por isso muita gente acredita que não passa de uma manipulação. Mas até que isso venha a ser provado, até porque nenhum especialista veio explicar tudo isso, fica esse grande mistério sobre o provável espírito de um bebê que acabou saindo com a família em uma fotografia muito antiga. E você está vendo essa senhora nessa fotografia? Nitidamente, perfeitamente, porém, misteriosamente. E o porquê desse misteriosamente é porque essa fotografia teria sido feita em um cemitério por um coveiro que estava fotografando alguns túmulos. E entre esses túmulos teria saído essa senhora, que para esse coveiro se tratava de um fantasma. Então não era uma senhora de carne e osso, era uma senhora fantasma. A história misteriosa dessa fotografia diz que sim, mas há também os céticos que não acreditam muito nessa história, nem nessa fotografia. Mas já pensou? Se trata de uma história verdadeira e que um fantasma de uma senhora veio a ser fotografado tão perfeitamente e nitidamente dessa forma? É realmente de assustar qualquer um. Há um grande mistério nessa fotografia e também algumas perguntas a serem feitas, como por exemplo, o que seria aquilo que acabou saindo nessa fotografia? Outra pergunta é se seria um fantasma? E mais uma pergunta: se seria um fantasma de quê? Uma pessoa ou um animal? Isso não fica muito claro para ninguém. Apenas vemos na fotografia um vulto muito estranho, que segundo uma história que ouvimos sobre ela, diz que essa fotografia foi feita na casa de uma pessoa que ouvia alguns barulhos. Uma pessoa que acreditava muito no sobrenatural e por isso acabou fazendo uma fotografia em plena escuridão em sua casa e acabou saindo esta imagem, que diante de tantas perguntas também ficou um grande mistério. Seria verdade ou não a história e também aquilo que acabou saindo na fotografia? E temos também uma outra pergunta, a mais importante: no que você acredita sobre esses mistérios que trouxemos aqui?
O nosso mundo é muito misterioso e não são somente as fotografias que possuem os seus mistérios. Existem muitas histórias e vídeos para lá de misteriosos que nós vamos trazer aqui. Então continue acompanhando Adversos, pois esses conteúdos misteriosos vão pintar aqui em nossa telinha.